Olá a todos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata da divisão de números naturais e as suas propriedades. Lembrando que, para muitos, a divisão ela é um bicho-papão, mas eu vou lhes mostrar que não é bem assim que funciona a coisa, tá bom? Olha só então, para que a gente possa primeiramente entender e compreender o que é divisão, nós temos que conhecer os seus elementos. E aqui nós temos eles, olha só, dividendo, divisor, quociente e o resto. O dividendo é o maior dos números, tá? O divisor é o número que você tem que analisar quantas vezes ele cabe dentro do dividendo. Pode ser que em algumas situações esses dois valores sejam iguais, não há problema nenhum. O que não pode, dentro dos naturais, é o divisor ser maior que o dividendo, legal? E o quociente é o resultado final dessa divisão, ok? E o resto, ele tem duas situações. Numa divisão exata, esse resto ele deixa de existir. Por quê? Porque na divisão exata, o seu valor é igual a zero. Agora, se uma divisão não for exata, o que acontece? Esse resto ele será qualquer valor numérico diferente do zero. Tá legal? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa bem bacana que é o seguinte. Muita gente pergunta de onde que vem a divisão. Vamos supor a seguinte situação, tá? Eu vou pegar aqui, olha lá, vou pegar o 3 e vou repeti-lo 3 vezes. E somar essas 3. Então vamos lá. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 3 é igual a 9. Beleza? Ok. Também eu posso fazer o seguinte. 3 vezes 3 é igual a 9. Por quê? Porque eu estou pegando esse número 3, tá legal? Eu estou pegando o número 3 e estou repetindo 3 vezes. Logo, então, 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, como é que a gente pode, a partir da adição e da multiplicação também, analisarmos essa divisão? Lembrete, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, pensa no seguinte, na multiplicação você vai, na divisão você volta. Então, por exemplo aqui, olha só. Já que eu vim com a multiplicação, vamos voltar agora com a divisão, tá legal? Eu vou voltar do resultado aqui para o início. O meu resultado aqui foi 9. E aí eu vou dividir o 9 por cada um, aliás, por um desses fatores aqui. Então eu vou dividir 9 por 3. Eu estou dividindo, aqui de novo, ó. Eu estou dividindo 9 por 3. O resultado é igual ao outro fator. Ok, pessoal? Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Vamos pensar um pouco diferente? Olha só então. Suponhamos que eu tenho aqui 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Logo, então, vamos trabalhar a divisão voltando. E aqui eu tenho duas situações. A primeira situação é, se eu voltar o 6, dividindo pelo primeiro valor aqui, que no caso é o 2. Então, eu vou ter que 6 dividido por 2 é igual a 3. Ou você pode dividir o 6 pelo outro valor, olha lá. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a divisão ela também faz parte da adição e também é uma outra maneira de trabalharmos a multiplicação. Legal? Trabalhando ainda essa ideia aqui do 3 vezes 2, pensemos no seguinte. Eu vou fazer aqui 6 pontinhos, tá? E aí, como eu quero dividir 6 por 2, por exemplo, o que acontece? Eu vou dividir esses pontinhos em grupos de 2. Separando esses pontos em grupos de 2, reparem que nós conseguimos fazer 3 grupos. Logo, então, pessoal, o que acontece? Como eu tenho aqui um dividendo igual a 6, eu vou colocar aqui, então, 6 pontos, tá?
Eu quero resolver essa divisão por 2. Logo, então, eu separo em grupos de 2 pontinhos. Fazendo essa separação, repare que eu consegui separar esses 6 pontos em 3 grupos. Por esse motivo, então, também 6 dividido por 2 é igual a 3. Legal? Uma outra coisa importante dentro da divisão é o seguinte, tá? Uma propriedade bem legal é, toda vez que você dividir um número por outro, onde esses 2 números são iguais, o resultado sempre é igual a 1. Logo, então, 7 dividido por 7 é igual a 1, 6 dividido por 6 é igual a 1 e assim segue a vida, tá bom? Vamos verificar aqui 2 exemplos bem bacanas de como a gente pode trabalhar essa divisão. Temos aqui nesse caso, primeiramente, 24 dividido por 2. E aí vamos analisar o seguinte, tá? Eu vou analisar algarismo a algarismo, indo da esquerda para a direita. O primeiro algarismo aqui é o 2. E aí você repara, é possível dividir 2 por 2? Nesse caso, sim. Por quê? Porque os 2 valores são iguais. Então, quando os 2 valores forem iguais, ou o primeiro for maior que o segundo, sempre será possível dividir dentro dos naturais. Legal? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer a separação, então. Olha só. 2 dividido por 2 é igual a 1. Por quê? Porque eu tenho um total de 2 pontos e quero separá-los em grupos de 2. Bem, se meu total já é 2 e eu quero o grupo de 2, eu só posso formar um grupo. Por isso que o resultado aqui é igual a 1. Legal? Agora, depois que a gente divide, a gente faz a volta em relação à multiplicação, ok? Então, olha só. 1 vezes 2 é 2. E aí, a gente sempre deverá colocar esse resultado da volta com o sinal de negativo. Por quê? Porque a gente sempre resolve a subtração entre esses valores. Beleza? Então, subtraindo aqui, olha só. 2 menos 2 é 0. Beleza. Vou pegar agora o próximo algarismo. Nesse caso aqui, o próximo algarismo é 4. Vamos analisá-lo? É possível dividir 4 por 2? Sim, é. Porque o 4 é maior que o 2. Então, a gente desce com o 4 e resolve de novo a divisão. Ó. 4 dividido por 2 é igual a quanto? Vamos pensar aqui nos pontinhos de novo. Olha só. Eu tenho 4 pontinhos, onde eu vou ter que separá-los em grupos de 2. Aqui nesse caso, então, olha só. 2 mais 2, 4. Como eu separei em 2 grupos, automaticamente, 4 dividido por 2 é 2. Legal? Vamos fazer a volta de novo, olha só. 2 vezes 2 é 4. Resolvendo essa multiplicação, essa subtração, aliás, 4 menos 4 deu 0, o resto é 0. Automaticamente, então, essa divisão é exata. Até porque, após o 4, não tem mais nenhum número que eu possa descer e continuar essa divisão. Legal? Então, 24 dividido por 2 é igual a 12. Legal? Próxima divisão aqui, olha só, 8 por 5. Eu vou dividir 8 por 5. É possível essa divisão? Sim, ela é possível. Até porque o 8 é maior que o 5. Agora, cuidado, pessoal. Uma coisa é nós verificarmos se a divisão é possível ser resolvida. Outra coisa é verificar se essa divisão ela tem resultado exato dentro dos números naturais, o que nem sempre acontece, tá bom? Vamos lá aqui então, olha só. 8 dividido para 5, o que acontece? Eu tenho que ver quantas vezes o 5 caberá no 8. Aqui nesse caso, apenas uma vez, tá bom? Por que uma vez? Vamos para os pontinhos de novo? Olha só aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 e quero separar esses 8 em grupos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o meu grupo. Ó. Sobraram quantos pontinhos ainda? Desses 5 que eu já separei, sobraram 3. Esses 3 formam outro grupo? Não. Por que não formam? Porque meu grupo tem que ter 5 pontinhos.
aqui só restam 3. Então, o que acontece? Esses 8 pontinhos, eu só consegui separá-los em um grupo. Por isso que aqui no quociente vem 1, tá? E aí vamos voltar. 1 vezes 5 é 5. Subtrai. 8 menos 5, 3. Que equivalem a esses 3 pontinhos que estão aqui do lado. E pelo fato de esses 3 pontinhos não formarem nenhum outro grupo, e além disso, não tem ninguém depois do 8 para puxar, essa nossa divisão termina aqui. E terminando aqui, o que acontece? A gente repara que essa divisão é uma divisão não exata, tá bom? Até porque o resto não é igual a 0. Vamos verificar agora aqui também as propriedades da divisão, tá? A divisão, ela não possui a propriedade comutativa, ou seja, a divisão de 2 números tem um resultado. Se eu inverter a posição desses números, o resultado não mais será o mesmo. Então aqui, ó, 8 dividido por 2 me dá um resultado, só que 2 dividido por 8 me dá outro resultado. Pelo fato de não serem valores iguais ou resultados iguais, então essa propriedade ela não existe para a divisão, beleza? Assim como também não existe na divisão o elemento neutro. Atenção, essas 2 barrinhas eu só estou separando aqui as 2 contas, tá? Não tem nada a ver com a divisão ou com alguma das suas propriedades, legal? Então olha só, 8 dividido por 1 é 8, só que 1 dividido para 8 é um valor que não cabe nos números naturais. Então nesse caso aqui, o elemento neutro não existe. 0 dividido por 4, aqui nesse caso, é 0. 4 dividido por 0 é um outro resultado. Agora, importantíssimo aqui, pessoal, atenção. Toda vez que o 0 for dividendo, ou seja, for o primeiro valor, a divisão sempre é 0. Como é que eu vou dividir nada para 4 pessoas? Todo mundo, ou qualquer uma delas, vai ficar com nada. Eu tenho, sei lá, eu tenho 0 maçãs. Eu quero dar 0 maçãs para cada uma dessas pessoas. Quantas cada uma vai receber? 0, tá bom? Agora, quando o 0 for divisor, essa divisão aqui, ela não existe. Muito cuidado que uma coisa é eu dizer que a resposta é 0, outra coisa é eu dizer que a resposta não existe, tá? Então isso aqui, ela não existe dentro de nenhum conjunto. Números naturais, reais, inteiros, tanto faz, tá bom? Então, divisão por 0, isso não pode ser feito, beleza? E também essa divisão, ela não possui a associativa, ou seja, se eu tenho 3 números dividindo entre si, eu quero separar a divisão de 2 números quaisquer, tá bom? Então aqui, ó, 40 dividido por 4, o resultado é 20. 20 por 2, o resultado é 10. Se ao invés de pegar esses 2 primeiros, eu pegar os 2 últimos, aqui olha só, 4 dividido por 2 é 2. 40 dividido por 2 é igual a 20, ou seja, não foi o mesmo resultado. Então, pessoal, a divisão ela não possui nenhuma dessas 3 propriedades. Legal? Então, nessa nossa aula de hoje, nós trabalhamos aqui a divisão de números naturais e as suas propriedades, onde nós vimos que os seus elementos são dividendo, divisor, quociente e resto. Vimos aqui algumas dicas de como resolver uma divisão e do porquê dar aquele resultado. Te mostrei aqui como a gente resolve uma divisão exata e uma divisão não exata. E também te expliquei do porquê não existir essas 3 propriedades. Beleza? Então, muito obrigado e tchau.